Olá, amigos, bom dia a todos. Um excelente final de ano de 2022. Já apresento aqui os nossos votos de Feliz Natal, boas e alegres festas. Comigo aqui o professor Tibério Leitão, eu, Anísio Menezes, trago uma excelente notícia, vamos dizer, uma promissora notícia para a gente inaugurar o ano de 2023 com a meta bem estabelecida. Na quinta-feira da semana passada, iniciaram-se as inscrições, né, ou tivemos início, né, o período de inscrições para o concurso da Prefeitura de Pacajus. Prefeitura de Pacajus, que fica aqui pertinho, coladinho quase a Fortaleza, né? Só não fica colado porque a gente passa ali por Horizonte antes. Mas a poucos quilômetros de Fortaleza, na região metropolitana de Fortaleza, e Pacajus está oferecendo vagas, né, está disponibilizando vagas no serviço público municipal para diversos cargos, inclusive na área de engenharia civil. Então, vejo esta notícia como bastante alvissareira, como uma oportunidade boa para quem quer de fato, ingressar no serviço público e ter a comodidade de ou morar numa cidade como Pacajus, que é uma cidade muito agradável, né? Uma cidade que se destaca, inclusive, pela produção do mel, né? De produtos de apiário, e também tem uma pujança industrial no seu entorno bastante significativa, né? Fica também adjacente ao município de Horizonte, né? E eventualmente para aqueles que, morando em Fortaleza, se disponham a esse movimento pendular, né? Trabalhando em Pacajus e mantendo a sua residência em Fortaleza, se não morar em Pacajus. É uma cidade bastante aprazível, né? Bastante agradável. Mas, para a gente dar impulso aqui à nossa live, né? Eu já passo a palavra ao meu amigo Tibério Leitão, que reuniu, né, fez uma extração essencial do edital. O edital é um documento sempre muito extenso, assim, dá uma certa fadiga a gente lê na minúcia o edital. Mas o professor Tibério dedicadamente preparou uma extração do suprassumo do edital, daquilo que efetivamente interessa para a gente despertar e, de fato, né, construir essa avaliação para saber, vai valer a pena, temos interesse, vamos em frente. Diga lá, professor Tibério, a Então palavra é sua. vamos lá, pessoal. Então, trouxe aqui, como a Anise disse, o resumo da edital para a gente fazer o comentário dos pontos mais relevantes aí para a gente verificar os principais pontos para essa prova e vai mostrar aqui que né, é um concurso interessante aí para o cargo de engenheiro civil, tá? Professor, nós já estamos com a tela visível dos slides ou ainda não? Agora sim, Agora sim, que estamos aqui maravilha. no primeiro slide, tá, pessoal? Então, Primeiro slide. Muito primeiro bem. ponto importante aqui, como a Anise comentou, né, o período de inscrição. A gente teve o período aberto dia 15 de dezembro, então bem recente e até 17 de janeiro, né? Então, a gente vai mostrar mais à frente que esse é um concurso interessante, né? E o primeiro passo é você se inscrever, né? Então, não perca o período de inscrição. A primeira coisa que você vai fazer é se inscrever. Então, fica atento aos As prazos. inscrições já estão abertas, né? Isso. Desde quinta-feira da semana passada, desde quinta-feira, dia 16 de dezembro, é isso mesmo? Falei certo? Quinta-feira. Desde quinta-feira, as inscrições estão abertas, através do site, né? É tudo feito na rede mundial dos computadores. Perfeito. E aí, a banca, né, examinadora deste concurso, Consulpan, vocês acessam o site dela e lá vocês vão na aba de concursos, né? E selecionam o concurso da Prefeitura de Pacajus, perdão. E aí vocês fazem a inscrição. O primeiro passo é esse, né? Professor, a Consulpan ela tem uma experiência bem consolidada na área de recrutamento para as prefeituras, né? Sim, Ela fortemente atua na, na parte de recrutamento para as administrações municipais, é verdade? sim, aqui, principalmente aqui no estado, né, a gente
observa que ela já participou, né, em outros concursos, na seleção no âmbito, né, de prefeituras, né? Então, no âmbito de prefeituras, a Consupam realmente tem um histórico, né, de realizar provas de concurso aqui, principalmente aqui no nosso estado, ela tem participado nos últimos concursos. É uma banca... A Consulpan, a propósito, professor, ela atua no Brasil inteiro, né? Sim, atua no Brasil inteiro. Ela não se limita à nossa região, ela atua no Brasil inteiro. E vejo pelo site que ela também desenvolve atividade em capacitação, né? Além de preparar, organizar processos seletivos, também na área de capacitação e qualificação profissional. Acho que isso é importante, né, considerar neste momento preliminar, porque quando a gente se dispõe, quando, vamos dizer, verdadeiramente a gente se entrega à preparação para um certame bastante, né, concorrido, a gente tem que buscar saber, a propósito da credibilidade do ente que está organizando o processo seletivo. E não há nada assim que deixe eu digo assim, que traga qualquer dúvida quanto à idoneidade do organizador, né? Eu Sim, é digo uma assim. banca que tem todo um histórico, né? Tem Uhum. Então ela tem, como é que se pode dizer? Um portfólio bastante Sim, significativo, né? sim, é uma banca que a gente pode dizer que já vem há um bom tempo aí na elaboração de provas de concurso. Não é qualquer banca, né? Eu fiz aqui um rápido apanhado, assim, vejo que ela atua em diversas unidades da federação, né? Concursos no interior de São Paulo, interior de Minas Gerais, de Santa Catarina, aqui pelo Nordeste já recrutou, já selecionou para cargos em prefeitura do interior do Piauí, do interior do Ceará e interior da Bahia também. Então, isso é importante para a gente dizer, olha, vale a pena porque a entidade que organiza a prova, que aplica a prova, é uma Sim, entidade séria. sim, com certeza. E aí, pessoal, vamos dando continuidade aqui, né? A data da prova objetiva, tá? Importante também a gente saber, dia 23 de abril. Então a gente vai ter aí pelo menos aí em torno de 4 meses, né, disponível de preparação. É um tempo que eu diria bastante razoável, tá? Até para quem estiver de fato iniciando a caminhada agora no mundo dos concursos, né? Esse é um prazo razoável para você conseguir uma boa preparação, né? Então, de termos de prazo aqui, eu acho que está bem interessante a preparação para esse concurso. Além da prova objetiva, tem também a caráter de classificatório, a prova de títulos, que mais à frente a gente vai detalhar, tá, pessoal? Professor Tibério, me permita, eu sei que você vai aprofundar a discussão, mas me permita dizer, não há nenhuma restrição, ao que eu sei, me corrija se eu estiver equivocado, mas não há nenhuma restrição para que um estudante de engenharia do último período, que esteja nas proximidades da sua colação de grau, faça a inscrição. Não há nenhuma restrição para isso, né? É possível, Sim. o aluno está no 10º período da universidade, está já com os créditos todos concluídos e falta só a solenidade de colação de grau, esse já pode se habilitar Sim, sim, à com prova, não certeza. é isso? Sim, com certeza. Porque a apresentação de títulos, da documentação, acontece no momento posterior, quando o certame já está, né, Os na títulos, sua né? fase derradeira, né? Eu digo, Os títulos. em alguns casos, professor, até só é exigida a documentação depois da homologação, né? Depois que você homologa é que, não Sim, é isso?
Nessa prova em particular, os títulos, né? Os títulos são exigidos na hora que você vai lá fazer a prova. Mas não vejo nenhum impedimento, já que aí a formação de engenheiro civil vai ser cobrada no momento que você for apresentar a documentação que você foi aprovado e vai ser chamado. Os títulos Isso, não. Os títulos, aí se isso. você tiver título, aí você precisa apresentar no momento lá, como a gente vai mostrar Por, mais à frente, né? No momento que for porque você... para fins de classificação, você tem a prova de título, né? Vamos dizer, a prova de conhecimentos e a prova de títulos. Isso para fins de determinar a classificação e Isso. depois encerrar o ciclo do recrutamento com a homologação. Mas no que concerne ao diploma de engenheiro civil, você Sim. só tem que exibir para ajustar a posse, após Isso. a nomeação no Diário Oficial do município, né? Perfeito. Isso mesmo. Ok, Então muito bem. vamos aqui para o próximo slide, pessoal. Então, só para a gente... Professor, mais uma vez, insistindo, há um período que vai até o dia 17 de janeiro, mas recomendação de amigo, não deixe para a última hora, né? Sim. Não deixe para a última hora. Tudo pode acontecer, algum congestionamento, né? Faça o quanto antes. Claro que uma reflexão deve ser feita, uma ponderação de se realmente há interesse, mas não deixe para a última hora. Sim. Aqui, pessoal, como o Anis comentou, né, a cidade de Pacajus, bem próxima, né, a Fortaleza, então em torno de 1 hora do trajeto, né? Então não necessariamente, né, vamos supor que você seja aprovado, não necessariamente você vai querer morar em Fortaleza, como o Anis disse, Pacajus é uma excelente cidade, mas para aqueles, né, que tem alguma restrição, eu acho que é totalmente viável, né, você morar em Fortaleza e trabalhar em Pacajus. Você vai sair só um pouco mais cedo, mas isso não é nenhum... eu digo algo do ponto de vista extraordinário, né? É totalmente possível você trabalhar em Pacajus e morar em Fortaleza. É bem próximo à cidade, tá? Continuando, né, pessoal, das fases do concurso. Então, a gente, como comentou, vai ter a prova objetiva, e aí é de caráter eliminatório e classificatório, e a prova de títulos, que é de fins unicamente classificatórios. E aí é só para o nível superior, que é o nosso caso, né? Em relação à prova objetiva ainda, né? Continuando, ele ressalta, a prova objetiva será realizada na cidade de Pacajus, podendo, né, ser realizada nas cidades circunvizinhas, né? Então ele abre aí a possibilidade, principalmente, né, para a cidade de Fortaleza, que é o polo aqui, né? Lógico que muito provavelmente a maioria das pessoas vão vir de Fortaleza, acredito eu, né? Para esse concurso. Então, eu digo que há uma boa probabilidade dessas provas ocorrerem, né? Se tiver uma alta demanda em Fortaleza, né? Ele abre essa possibilidade. A duração das provas, né? Aqui já no item 37, de 3 horas para todos os cargos, né? E aí, com exceção dos candidatos com deficiência, que podem solicitar um tempo adicional. Então, em geral, 3 horas de duração, né? E aí, mais à frente, a gente vai mostrar que isso é uma prova de 50 questões, né? Então, 3 horas para você resolver uma prova de 50 questões, múltipla escolha ABCD, né? Na prova objetiva, considerado aprovado, e aí aprovada é aquele que atingiu o mínimo, né? Não significa que você vai assumir a vaga. No mínimo, 50% de acesso na prova de conhecimentos gerais e 50% na prova de conhecimentos específicos. Isso é o mínimo para ser considerado aprovado. É interessante você ser aprovado, é lógico, né? Mas não necessariamente isso significa que você vai estar dentro das vagas, né? Muito provavelmente, se você fizer próximo do mínimo, não vai estar, né? Mas é interessante, né? Você ser aprovado, até porque às vezes em alguns concursos isso conta como pontuação de título. Você está aí ainda, Anísio? Só para me ter uma noção aqui? Sim, 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 né? sim, A sim, prova sim. objetiva ocorrerá de acordo com o especificado no cronograma. A prova objetiva compreenderá questões de múltipla escolha A, B, C e D. E aí, pessoal, observem aqui que não tem né? Então são apenas 4 alternativas, A, B, C e D. É uma característica aí dessa prova. De acordo com o conteúdo aí que a gente vai detalhar mais à frente do anexo 3. Nas provas objetivas serão validadas apenas as respostas assinaladas. E aí o quantitativo a gente vai trazer mais à frente de quantidade de questões, tá? Na prova de títulos, né? E aí é o ponto que a gente comentou, né, pessoal? A entrega será realizada... Professor Tibério, Sim, às vezes a gente ouve esse tipo de colocação. A prova com 4 alternativas, uma prova com 5 alternativas.
o que importa é a qualidade da questão, né? Não é tanto o Sim, número de alternativas, porque, de fato, a gente não vai acreditar que alguém passe no concurso chutando as respostas, né? A gente acredita, e de fato é isso que a experiência tem demonstrado, é evidenciado, é que quem passa o concurso é quem tem conhecimento, né? sim, Em relação aos demais candidatos, um conhecimento maior. isso. Mas o fato de serem 3, 4 ou 5 alternativas, isso, a princípio, não deve ser objeto Sim, sim, concordo. de o candidato achar, vai ser mais fácil, porque tem mais chance de chutar e acertar. Não, a gente tem que buscar a preparação, a preparação não apenas para passar na prova, e sim para exercer bem a função e o cargo, né, a que você está se habilitando, né? Mas é só essa ponderação. Concordo. O Sim, que interessa mesmo é a qualidade da prova, a sim, qualidade das questões e a abrangência do conteúdo programático. concordo. Em relação à prova de títulos, né, pessoal? Como a gente comentou, ela é apenas de classificatória e ela é facultativa, né? Nem todo mundo vai ter os títulos, então quem não tiver também não está desclassificado, né? Contudo, a entrega será realizada no dia, no horário e local da prova objetiva de candidato. Muito importante, né, pessoal? Você tem que entregar lá no dia que for fazer a prova objetiva. Você tem que levar essa documentação para ser entregue. Então, essa é importante observar porque às vezes a entrega de títulos é feita posteriormente à prova, né? Então, vamos prestar atenção, quem tiver os títulos, né, para entregar essa documentação no dia que for fazer a prova. E aí, de acordo com o item do item 5 lá dele, aí você pode abrir o edital e ver como é que ele quer que você entregue essa documentação, né? Basicamente é uma formalização o formato que você vai entregar o documento, né? Serão pontuados conforme critério. Professor, significa, me permita, mas significa que o candidato que tenha simplesmente a graduação, simplesmente eu quero dizer, mas é muita coisa ter a graduação, né? O candidato que tenha somente a graduação, ou seja, não tem nenhum, nenhum curso de pós-graduação que acrescente pontos, ele também disputa a vaga, ele também concorre. Não é pelo fato de ele não ter especialização na área que ele fica subtraído do certame, né? Por isso que o texto do edital menciona o caráter facultativo da entrega dos documentos para fins de pontuação nos títulos, não é isso? Isso, isso. E aí, sobre a pontuação, pessoal, ele diz, serão pontuados, né? E aí ele diz, 2 títulos para especialização lato sensu, 2 títulos stricto sensu, mestrado, né? Nível de mestrado, 1 título para nível de doutorado. É a quantidade de títulos que você vai poder acumular, né? Na pontuação de títulos. 2 para especialização, 2 para mestrado e 1 para doutorado. A pontuação de cada um, ele traz uma tabela posteriormente no edital. A gente vai mostrar mais à frente, né? E basicamente vem especificando, né? Comprovação dos títulos observará os seguintes critérios, e aí traz os critérios para você verificar se você atende, né? Os requisitos, né? De especialização, mestrado e doutorado. E aí, acho que é de maneira geral os mesmos critérios. Aí você verifica aí, se você tiver o título, se ele atende aos critérios do edital. Continuando, né? Ele fala aqui também, basicamente, como eu falei, o formato que você vai entregar, né? E aí ele entra em detalhamento como é que a documentação vai ser entregue. Vai ser entregue individualmente, né? Sendo vedado dentro de um mesmo envelope, então você não pode levar tudo no mesmo envelope. Então, pessoal, é só fazer uma leitura aí com cuidado nessa formatação para acabar não perdendo, né? O título, por causa que você não esqueceu, não prestou atenção aí no formato que deveria ser entregue. Então, atenção a esses pontos. Ele fala aqui no final que a prova de título se limitará ao valor máximo de 10 pontos. Então, no máximo, você vai pontuar 10 pontos. Mais à frente, a gente vai mostrar que no total são 130 pontos. E aí você pode somar, né, com os títulos mais 10 pontos. No total, né? O valor da especialização para cada título, no máximo 2. No mestrado,
certo? Se você tem um, você pontua no máximo 2. Perdão. Cada título vale 1 ponto. Como você só tem no máximo 2 títulos aceitáveis para pontuar, por mais que você tenha mais, né? No máximo vai ser 2, vai ser aceito. O mestrado, cada um vale 2 pontos, e aí no máximo 2 você também pode ter, e aí pontuou 4 pontos no máximo. Doutorado, 4 pontos cada um, mas no máximo você só pode ter um doutorado, então 4 pontos. Se você somar o total, dá 10 pontos, que é a pontuação máxima de títulos, né? Vale observar também critério de desempate, né? Então, no caso de ocorrência de empate, o critério de desempate é o seguinte: candidato que tiver idade igual ou superior a 60 anos, né? E aí ele faz referência aqui à lei que trata desse requisito. Em seguida, é o padrão, quando o candidato que tiver maior nota na prova de conhecimentos específicos. Depois, o candidato que tiver maior nota na prova de conhecimentos gerais. E o candidato com mais idade. De maneira geral, é o padrão aí dos concursos públicos, né? Critério de desempate, tá, pessoal? Aqui a gente trouxe, né, quantidade de vagas disponíveis para esse concurso para o cargo de engenheiro civil. Então a gente tem 3 cargos, 3 vagas, mais 3 cadastros de reservas, né? Carga semanal de 40 horas e o vencimento base de R$ 9.000, né? Eu diria que esse é um salário bem chamativo, assim, eu digo, principalmente, né? Não só, mas principalmente para um mês de carreira, é um excelente salário, perdão. E esse aqui é só o vencimento base, né? Ou seja, você pode até ganhar mais, dependendo de alguma adicional, alguma vaga que você assuma lá de comissão, né? De coordenador, gerente. Então, o vencimento base, R$ 9.000, podendo ser mais, né? Um excelente salário. Existem as funções, né, gratificadas, existem os cargos comissionados, né? Sim. E aí você pode até ganhar mais, né? Mas esse é o vencimento base aí do cargo de engenheiro civil. Claro que esse é o vencimento base, mas de caráter bruto, né? Não confundir o bruto com o líquido, porque você tem aí a contribuição previdenciária ainda, que é deduzido, deduzida a contribuição previdenciária e imposto de renda retido na fonte, né? Mas o vencimento base também não é o topo do que você pode receber, né? Pode ter adicional, inclusive adicional por conta da natureza do serviço, né? Adicional de insalubridade, né? Estou dando um exemplo aqui, de Sim, acordo com a legislação trabalhista. Eventualmente, algum trabalho envolvendo periculosidade e tal, mas esse é o vencimento base, né? Eu perfeito. desconheço, professor, se a Prefeitura de Pacaju já tem um plano de carreira, um plano de desenvolvimento, né, do seus servidor, mas algumas prefeituras já têm isso e ao longo do tempo o servidor vai crescendo, né, vai tendo progressão, tanto horizontal Sim, quanto vertical, né, com o passar do tempo. Isso quando a prefeitura tem já um plano de cargos e salários, né? sim, Mas muitas prefeituras que não têm vão ter em algum momento, né? Mas, enfim, um salário, para a nossa realidade, é um salário atraente. sim, E atrai, sobretudo, aqueles que estão iniciando agora, né, a sua jornada no mercado de trabalho, né? sim, Aqueles que estão terminando o curso agora ou estão com a conclusão do curso recente, né? sim. Eu também acredito que é um bom salário, assim, principalmente para início de carreira, mas, como diz, esse é o vencimento base, né? Você pode até ganhar mais do que o que está aqui no edital. E normalmente é o que ocorre. É, Na realidade do Ceará é um vencimento bem compatível, né? Compatível. Claro que a gente sempre considera importante valorizar o profissional de engenharia, mas esse valor aí não destoa sim, do mercado atual, né? sim, com certeza. Acredito que está compatível.
Mas Continuando, sempre eu acho que o engenheiro merece mais, né? eu Claro, concordo nisso, eu pela concordo. importância, pela relevância social do trabalho do engenheiro, é importante que haja, inclusive, esse engajamento, esse fortalecimento, para que, de fato, o trabalho seja reconhecido e, consequentemente, valorizado. Concordo plenamente, né, pessoal? Até como a gente vai ver aqui, o engenheiro civil ele atua de uma maneira bastante ampla, né? Eu digo, é bastante conhecimento. É bastante responsabilidade também, né? Então, eu acho que eu concordo com você. A gente tem sempre que valorizar e o ideal é que realmente fosse mais, né? Mas dentro da realidade do mercado, o salário eu acho que é um bom salário. Principalmente para início de carreira assim, eu acredito que E a tá compatível. segurança, a estabilidade, né? Eu Sim, digo, a arrecadação de Pacajus é uma arrecadação bastante significativa. É um município bem equilibrado, né? E na região metropolitana, é um município que goza de boas condições, né? Eu digo, não é uma prefeitura que esteja em dificuldade, né? Por quê? Porque aqui, nessa região metropolitana, a, a economia é pujante, né? E isso tem uma repercussão na arrecadação do município. Então, é importante considerar essa estabilidade. Além daquela estabilidade mesmo que a gente associa ao serviço público, né? Quando você conquista um cargo, o cargo é seu. Só se você fizer uma bobagem é que você será punido, né? Podendo chegar à demissão, mas não é disso que se trata. Professor, me tira uma dúvida se consta no edital, você que já tem um aprofundamento aí, ele menciona o regime, se é estatutário, se é seletista, existe alguma lei própria do. Se você souber, mas isso é uma questão secundária. acredito que. Não li no edital, Anísio, mas tudo indica que deve ser Deve ser servidor, né? Tendo em vista que é Servidor, concurso. quadro próprio, né? Sim, quadro próprio. Tá. Porque são situações diferentes. A gente fala em emprego ou em cargo, né? O servidor ele tem um cargo, né? Cargo público, servidor, é do quadro permanente. Se a menção é a emprego, porque tipicamente a regência Sim, pela CLT, CLT. né? Consolidação das Leis do Trabalho. Mas, seja por um, seja por outro regime, quando você está no serviço público, Sim, isso confere a você maior estabilidade. Mesmo quando no serviço público você está contratado em regime seletista, a estabilidade é bem mais forte, né? Você tem uma estabilidade maior, mais forte do que nas empresas, né? sim, Nas empresas privadas, claro. concordo. E aí, pessoal, vamos dando continuidade aqui, né? O conteúdo, né? Conteúdo de coisas no nível superior, inclusive por cargo de engenheiro civil, né? E conhecimentos gerais. Em conhecimentos gerais ele trouxe vários conteúdos, né? Dividiu. E aí a gente vê uma importância lógica, né? Da língua portuguesa, não considerando os outros, né? Mas 10 questões só de língua portuguesa e 10 questões distribuídas entre outros conteúdos. Informática, noções de direito administrativo, direito constitucional e matemática. 10 questões de todos esses assuntos. Cada questão com peso 2. E aí o conteúdo de conhecimentos específico de engenharia civil, 30 questões com peso 3. Então aqui a gente tem, né? Se a gente fizer as contas, 20 pontos, e aqui a gente tem 90 pontos. Se você fizer a divisão, aqui, é isso mesmo? Peraí. É 40 pontos aqui, perdão. 40 pontos e 90 pontos. É cento e isso. trinta pontos. 130 pontos no total, né? Se você fizer a divisão, 90 pontos corresponde mais ou menos 70% da prova, né? E aí a gente vê, você não deve desconsiderar as outras questões. Se você for estudar para esse concurso, você não deve desconsiderar as outras matérias que estão em conhecimentos gerais. Mas com certeza o peso de conhecimentos específicos é bastante relevante aí para sua aprovação, né? 70% da prova vai ser de conhecimentos específicos, em termos de pontuação. Vamos aqui
Dar Português é muito importante, né? São 10 questões. Noção de informática, creio que a prova deva cobrar o uso de planilha eletrônica, né? Também, eventualmente, algum outro software, mas a planilha eletrônica certamente vai estar no programa, né? Mas a gente vai focar mais aqui nesta live, professor, na parte específica, né? Mas só para dar uma noção e para não assustar ninguém. Quando ele fala em noções de direito administrativo e constitucional, é coisa que o profissional de engenharia que nunca estudou nada de direito administrativo e direito constitucional consegue aprender, assimilar em pouco tempo. Né? Isso não deve assustar ninguém. Matemática, vamos dizer, a expectativa é que os candidatos para o cargo de engenheiro acertem a questão de matemática, as questões todas de matemática, mas também ninguém pode esnobar, né? Sim. Muito cuidado, muita atenção na prova de matemática. Às vezes você diz assim, é muito fácil, não estudo. Tem que estudar tudo. Claro que dentro daquela tônica da curva ABC, hierarquizando a relevância. Mas ninguém deve ficar apreensivo porque a prova vai exigir conhecimento de direito constitucional, direito administrativo, porque esse conteúdo é um conteúdo que você consegue aprender, consegue assimilar sem grande dificuldade. Tá? E temos tempo, né? Estamos agora em dezembro, a prova vai ser 23 dia 23 de abril, né? Então temos tempo, só não podemos ficar postergando, né? Protelando, né? Sim. Mas tem tempo. Mas o que interessa mesmo, por quê? Porque corresponde a 90 pontos de um total de 130, 90 de um total de 130, dá quase 3/4, né, professor? Não chega a 3/4, mas se a gente divide aí 90 por 130, você pode confirmar que dá mais de 70%, não dá não? Sim, acredito. Dá aproximadamente 70%, né? Isso, aproximadamente 70%. Aproximadamente 70% de 130 seria 71, né? Ou melhor, como? 91 questões. 91, é isso que eu estou querendo dizer. Se você calcula 70% de 130, seriam 91 pontos. Então, 90 pontos, que é o que contempla a prova de conhecimentos específicos, corresponde a aproximadamente 70% de toda a pontuação, ou seja, a pontuação máxima que o candidato pode auferir. E aí, nesse caso, considerando aquela lógica já bem estabelecida da curva ABC, isso está no topo, né, da relevância. É nessa seara que você deve dedicar o melhor e mais primoroso esforço, né? Sem negligenciar, sem desprezar as outras áreas de conhecimento, mas essa superlativamente merece a nossa melhor atenção. E aí, pessoal, a fórmula da pontuação final, né? A gente trouxe isso aqui apenas para a gente comentar que você vai ter a soma, né? Soma da pontuação geral, pontuação, né? Das questões geral, mais a soma da pontuação das específicas, e aí tem que levar em consideração os pesos, mais a pontuação de títulos, né? A gente vê aqui, se a gente fizer uma relativização, a pontuação de títulos realmente no máximo 10 pontos, né? Aqui a gente pode ter 130 pontos se a gente fizer essas duas, né? Então, sem dúvida, pode ser algo que de fato vai definir, mas ela não tem também um caráter decisivo, eu diria, né? Ela pode, de fato, ajudar um candidato ou outro, mas se você não tiver nenhum título, também não é algo que isso vai lhe trazer grandes impactos, se você for bem, é lógico, né? Na prova de conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. Só apenas isso a gente trouxe para ressaltar. E aqui o conteúdo, né? Para a gente finalizar o conteúdo final aqui do cargo de engenheiro civil, você vê que é um conteúdo, lógico, bastante amplo. Esse é o conteúdo que eu diria, conteúdo
que cai aí em praticamente quase todas as provas de engenharia civil. Se você só olhar dessa forma, parece um pouco confuso, tendo em vista que ele coloca não só os macrotemas, mas tenta especificar alguns assuntos dentro de cada macrotema. E aí é melhor a gente analisar, né, resumir isso aqui numa forma verticalizada, que chama, e resumindo apenas os pontos principais, que é isso que geralmente, por mais que ele coloque aqui estruturas, né, e coloque alguns, a título exemplificativo, alguns dos assuntos, no final das contas, a preparação vai ser o quê? Né? A gente precisa analisar o que é que cai de estruturas, né? Não significa que vai cair só o que ele colocou exatamente aqui. Isso aqui é apenas a título exemplificativo, né? Conteúdo geral de estruturas, e aí, como a gente estuda, é de acordo com o que mais cai em prova de concurso, né? Por isso que é importante a gente fazer bastante questões de prova de concurso. Fazendo uma estatística dos tópicos de maior frequência, né, professor? Daquilo que é mais provável. Isso. A gente poderia, assim, até, professor, resumir. Isso aí. Tudo, né? O aluno tem que estar apto a responder questões sobre todo o conteúdo varrido na graduação. Não deve cair nada de pós-graduação, nada muito aprofundado. Por quê? Porque o que o concurso exige é a graduação em engenharia civil. Se você tiver especialização, mestrado, doutorado, é um plus. Mas o conteúdo da prova é no nível de graduação. E acho aqui, professor, numa visão panorâmica, todos os eixos da formação, todos os eixos integrantes da grade curricular de engenharia civil, todos os eixos estão contemplados, né? Nós temos a parte da mecânica dos solos, a parte da geotecnia, a parte de estrutura, a parte de recursos hídricos, né? Sim. Desde a hidráulica, a parte de transporte e licitações de contratos, né? Licitações de contratos. A propósito, licitações de contrato, temos muitas novidades por conta do advento da lei 14.133, que é uma lei relativamente nova, né? Lei de 2021. Né? Esse assunto é um assunto que a gente pode até tomar aqui como destaque, professor, porque, de fato, nas escolas de engenharia, é um fato, né? Esse é um assunto que não costuma ser bem explorado, ainda mais considerando que a lei vigente é uma lei recente. Então, quem se formou há mais de 2 anos, certamente não estudou isso na universidade, pode ter estudado no outro curso de capacitação. Mas é interessante. É interessante a gente destacar aí licitações de contrato. O resto, eu garanto, tudo que vai cair você já viu. Você pode até não saber, não lembrar, né? Porque a gente, naturalmente, né, tem uma condição de memória e de reter a coisa que, com o tempo, fica um pouco fragmentado, né? O conhecimento fica meio disperso, meio solto, mas é só organizar aquilo que você já estudou, aquilo que você já aprendeu, né? Mesmo que a memória já não esteja tão ativa, né? Esteja meio dispersa, você organiza em 3, 4 meses e se fortalece, se habilita para disputa, né? De uma das vagas, né? Perfeito. Destacaria aqui, professor, só licitação e contratos. Quem sabe a gente pode, né? Havendo demanda, havendo realmente interesse, a gente pode até fazer daqui a alguns dias uma live só para tratar desse tema, né? De repente a gente pode fazer uma live para discutir as novidades da Lei 14.133 de 2021, que é a lei que estabelece as normas gerais de licitações de contratos administrativos. Então, se pessoal, você concordar, a gente pode, logo nesses próximos dias, promover essa live. Vamos promover. Aí deixem uns comentários aí, pessoal. Se vocês já acham, né, interessante, aí deixem. Se vocês têm interesse nesse assunto, deixem um comentário. E pode até fazer um desafio aqui, né, meu querido professor Tivério Leitão? Pode até fazer um desafio. Se a gente atingir, nesses próximos dias, 300 visualizações, né? É pouco ou a gente coloca 500 visualizações? Se a gente atingir 300 visualizações, antes do final deste ano, antes do Réveillon, a gente faz uma live. Pronto. Você concorda? Tá combinado.
Vamos botar uma meta aí, 500 visualizações, e aí vocês convidem os amigos, repercutam esta live. Se a gente alcançar nesta live, né, esse engajamento, 500, vamos anotar aí, 500 visualizações até esses próximos dias, né, tem que ser, claro, nesses próximos dias, porque a meta é para que a gente faça uma live temática sobre licitações e contratos administrativos antes do Réveillon, mas não no dia da passagem de ano, porque nesse momento estarão todos em festa, né, com seus familiares. Mas a gente, 2, 3 dias antes do Réveillon, a gente faz uma live bacana, tratando do que é mais importante, daquilo que é mais cobrado, no que toca licitação e contrato. Então, você já topou, né, professor? sim, já está combinado isso. E aí, quem tiver interesse, coloque aí no campo de comentários, chama os amigos, tá? A gente quer engajamento, porque é dessa forma que a gente fortalece, né, a nossa conquista, né? Fortalece a nossa habilitação para, de fato, chegar ao ponto em que queremos. Queremos passar no concurso, queremos ingressar no serviço público. Esse engajamento é importante. Mas prossiga, professor. Então, estamos aqui para finalização, pessoal. Então, mais uma vez, fortaleçam aí, deixem o comentário, né? Compartilhe com seus amigos. Esse é um concurso que eu acho interessante, tá, pessoal? E, eu diria, não exclusivamente, mas principalmente para quem estiver iniciando, talvez a carreira estiver finalizando a graduação e tem interesse em entrar no serviço público, que no geral é muito bom, né? Então, as pessoas que tiverem esse interesse, esse compromisso, é um bom concurso inicial, inclusive, né? Não, é um concurso bom, inicial e definitivo, mas se você nunca fez uma prova, acho que é um bom início também. Então, é isso. Acho, professor, só arrematando aí, acho que ingressar no serviço público requer um compromisso ético diferenciado. Eu digo isso, sou servidor público, não se trata de ir atrás de um cargo público apenas para ter estabilidade, mas, sobretudo, para exercer um trabalho profícuo e em prol da sociedade, né? Você tem que ter essa visão e ter esse compromisso ético profissional. A gente deseja, nesse propósito, né? Assim, como cidadão, a gente espera que os melhores estejam prestando serviço público, prestando serviço para o público, de interesse público, né? Então, a gente quer os melhores. Nem todos, claro, nem todos estão diretamente vocacionados a trabalhar no serviço público. Há excelentes, extraordinários profissionais de engenharia que têm assim uma motivação, um entusiasmo mais no empreendedorismo, né, nessa iniciativa privada, mas, enfim, em todas as áreas a engenharia pode exercer um papel relevante, importante. E, sobretudo, no serviço público, por quê? Porque ali prevalece a prestação de serviço de interesse público, né? A redundância aqui, o serviço público em prol do interesse público. Mas, assim, na minha retrospectiva, eu posso dizer que quase 40 anos trabalhando no Serviço Público Federal, eu digo, é muito bom ser servidor público, né? E não é só a questão da estabilidade, é a questão de você ter um trabalho com consequência boa para todos aqueles que se servem do seu trabalho. Só para concluir mesmo esse nosso arremate, professor, aquela tela poderia ser retomada, aquela tela do conteúdo? Sim, que a gente... Vou voltar aqui. Pronto. Vamos aqui na tela, isso. Essa é a tela do conteúdo programático, né? Isso. É porque aqui, para mim, não é exibido. Aqui eu vejo só os macrotemas. Ah, tá. Aqui é a tela do conteúdo do edital mesmo. Isso. Ah, ótimo, exatamente. Exatamente. Então, este é o conteúdo programático
do edital, a prova de engenharia civil, naquelas 30 questões de conhecimentos específicos, nós vamos encontrar tudo isso. Então, em resumo, como eu falei há pouco, é tudo que você estuda na faculdade, né? A parte de materiais de construção, a parte de processos construtivos. Você poderia dizer, então é um mundo inesgotável, é uma vastidão imensa, mas concurso público, fazer uma prova requer foco, requer treinamento, preparação. Você diz assim, se eu me apavorar com a magnitude, com a extensão inesgotável de conhecimento que pode ser exigido numa prova, pode ter certeza que você não dá um passo. Mas a serenidade, a cautela e a orientação eficaz, né? Se quer me preparar para concurso, eu tenho que ser objetivo, estudar de maneira a corresponder à expectativa do examinador. E qual é que a gente, e como é que a gente tem essa percepção da forma como o examinador vai exigir o meu conhecimento? Vendo as provas que já foram aplicadas. E como agora a gente já tem um edital, já tem a entidade responsável, que é a Consulpan, a gente pode pegar várias provas, várias questões, né, em diferentes prefeituras e discutir o conteúdo, né, fazendo as provas como simulado, né, e dessa forma a gente vai se abastecendo do conteúdo teórico. As questões não se repetem, se diz assim, não vou estudar para uma prova pretérita, porque a questão que vem é diferente. Mas o conteúdo é o mesmo, né? Você tem um contexto diferenciado, você tem uma estrutura da questão distinta, mas, de fato, o que está sendo cobrado ali é a mesma coisa, né? Você não vai reinventar a roda. Então, nessa perspectiva, eu quero que vocês contem com o apoio do nosso canal Engecursos. Havendo demanda, a gente vai sucessivamente promovendo live, produzindo material para colaborar, contribuir com o sonho de cada um de vocês de ingresso, seja na Prefeitura de Pacajus, seja em qualquer outro órgão da administração, municipal, estadual, federal. É essa a nossa meta, a nossa missão dentro do canal Engecursos. Professor, e no mais essa saudação final, deixar aqui o nosso abraço, a nossa alegria em sempre retomar esses encontros, né, através do canal, que certamente vai ter um alcance, né, dentro do nosso contexto, né, de engenheiros civis, né, o nosso mundo, né, de profissionais de engenharia civil, e saudar aqui, desejar um Feliz Natal, boas festas, um venturoso 2023. E aí eu passo a palavra para o meu amigo Tibério fazer também o fechamento desta live. É isso, pessoal. Um grande abraço a todos, né? E nos vemos aí, espero, na próxima live de licitações e contrato e nos próximos conteúdos que a gente vai trazendo para o canal. Um grande abraço a todos.